Boa noite, amados irmãos, que a graça. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus. Versículo 20 até o versículo 30. Atos capítulo 9, versículo 20 até o versículo 30. Eu lerei e os irmãos acompanhem a leitura, em seguida oraremos ao Senhor. Atos capítulo 9, versículo 20. E logo nas sinagogas pregava Cristo que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como ele guardava as portas, tanto eles guardavam a porta, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procuravam juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Querido Deus, Pai de amor e de infinita misericórdia, nós somos carentes da Tua graça, carente do Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos para compreender da iluminação do Espírito Santo. Precisamos para compreender a Tua palavra, para aplicar a Tua palavra na nossa vida. E esta oportunidade da Tua igreja de adorar ao Senhor, que és merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque ainda podemos fazer isso. Nós ainda temos essa oportunidade, ainda que alguns não tenham dado conta de que as coisas têm se mudado, mas a Tua infinita graça tem nos permitido estar aqui. E ajuda-nos, Senhor Deus, a aproveitar esse tempo, a encher o nosso coração da Tua palavra, compreender, Senhor Deus, a Tua vontade, saber o que estamos fazendo aqui e por quê. Porque o nome de Jesus é tão precioso para nós. Porque o nome de Jesus é o centro da nossa vida. Porque o nome de Jesus
é o que deve prevalecer na sua igreja, no nosso coração. Pai, obrigado pela tua palavra e abençoa, Senhor Deus, para que tenhamos condição do Senhor para falar, ouvir e aplicar no nosso viver a tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, eu recebi um recado da irmã Márcia, do Walter. O Walter que toca baixo aqui. Que o seu Aristide, que é pai da Márcia, está internado, está grave, ela disse que é um pouco grave, e ela pede que a igreja ore por ela. Então, ore por ele, né? E por eles também que estão aí bem cansados, não poderiam vir hoje à igreja por causa da situação do seu Aristides, que está internado, e eles estão lá acompanhando o seu Aristide. Então, ore pelo seu Aristide, ore pela Márcia, o Walter, pela aquela família. Irmãos, quando a Cristolândia foi inaugurada, teve o início aqui em Presidente Prudente, Cristolândia, veio um grupo da Cristolândia de São Paulo, que eram os restaurados da Cracolândia, lá em São Paulo. Tem dado tanta notícia na televisão, a questão da Cracolândia, lá em São Paulo. Mas veio esse grupo da Cristolândia, de lá, para apresentar aqui, sendo parte do trabalho de restauração e motivação para o trabalho que iniciar-se-ia. Então, eu fui no culto, na Igreja Batista do Maria Mato, era um culto de inauguração, estava lá o grupo, um grande grupo, né? Pastor Humberto trouxe um grande grupo, e nós estávamos lá, a igreja foi bastante gente. Na verdade, eu sei que eu estava lá. E foi a primeira vez que eu tive contato, vendo esse trabalho da Cristolândia, que é um trabalho de restauração de vida que estava perdida, vida que estava nas drogas, na bebida, completamente perdido. Mas estava ali um grupo, na frente, todos de amarelinho, e daí começou o culto e eles foram lá para cantar, apresentando um especial. Eles começaram a cantar, e eu fiquei observando tudo aquilo. Para mim era uma novidade. E eles cantaram uma música que eu só vou quase soletrar porque não sou cantor, né? Mas eles cantaram uma música que dizia assim: aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Eles cantavam isso e dizia: aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, eu sou um milagre, eu estou aqui. Irmãos, quando eu ouvi isso e comecei a contemplar, a olhar aqueles amados irmãos em Cristo, muitos deles ali
se derramando em lágrimas, dizendo: eu sou um milagre, eu estou aqui. Não há como mudar isso, não há como dizer nada contrário. Eu sou um milagre, eu estou aqui. Aquele negócio no meu coração, aquele negócio mexeu comigo, porque eu via aquelas pessoas, os semblantes delas, dizendo: eu sou um milagre, eu estou aqui para comprovar. E não tem nada neste mundo, quando você fala de Jesus, daquilo que Ele fez na sua vida, e fala: esse Jesus operou em mim um milagre, e eu sou prova viva, eu estou aqui. Essas coisas, quando eu lembro disso, eu vejo muito na vida do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo era isso, exatamente isso. Ele não podia dizer outra coisa. Ele só podia anunciar o Senhor Jesus. E quando olhava para o seu passado, ele falava: eu sou um milagre, eu estou aqui. Os discípulos não acreditavam, mas eu sou um milagre, eu estou aqui. Eu sou um milagre, eu estou aqui. O grupo de amarelinhos lá na frente dava para perceber o semblante tímido, sofrido, mas com as mãos para o alto, como se estivessem testemunhando de um grande milagre que estava acontecendo em cada vida ali. Cantavam: eu sou um milagre, eu estou aqui. Jesus fez e continua fazendo aquilo que parecia ser impossível. Jesus operou e continua operando aquilo que parecia ser impossível. Jesus continua operando o milagre da salvação, de restauração de vida, de tirar uma pessoa do lamaçal do pecado, transformá-lo num servo que comprometido com a obra dos céus. Quando Simão Pedro, respondendo à pergunta do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 13, versículo 16, que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus pergunta aos discípulos: o que é que falam de mim? Depois Jesus pergunta a eles mesmos: e vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro se levanta, toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aquela revelação fora dada pelo Pai que está nos céus. Jesus disse: você foi revelado pelo Pai que está nos céus. Isso quer dizer que quando reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo, é uma revelação que somente acontece quando o Senhor, pela sua infinita graça, interrompe o caminho daquele que é eleito pela sua soberania e alcançado pelo seu eterno amor e obra redentora consumada na cruz do Calvário por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saulo teve esse encontro com Jesus no caminho de Damasco. E por mais duro que fosse o coração daquele jovem, Saulo caiu por terra quando ouviu a voz do Salvador. Quando ouvimos a voz do Salvador, ela é maior, ela é mais penetrante, ela é mais do que nós podemos suportar. Quando a voz do Salvador fala realmente ao coração, há uma transformação.
que depois só pode ser comprovada com a resposta: eu sou um milagre, eu estou aqui. É nesta noite, e é isso que nós queremos tratar, de Jesus Cristo como o Filho de Deus vivo. Jesus é o Filho de Deus. Em primeiro lugar, Jesus Cristo e as mudanças em Saulo, as mudanças que ele fez acontecer na vida daquele jovem, e eu vou tratar de jovem porque Saulo teve uma vida muito grande depois da sua conversão. Então ainda era jovem. A primeira coisa que mudou foi o seu coração, mudança do coração de Saulo. A mudança do coração. Antes um coração de pedra, antes um coração cheio de vingança, um coração cheio de ameaças, coração cheio de ira. Saulo tinha um coração cheio de ódio, que respirava, diz a palavra de Deus, respirava morte, prisões. Queriam realmente acabar com aqueles nazarenos, ou seguidores de Jesus. Mas agora um coração cheio do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus que Saulo, com um coração cheio do Espírito Santo, anunciava Jesus. Antes não conhecia Jesus, agora prega Jesus. Antes pregava morte aos cristãos, agora prega vida em Cristo e por Cristo. Esse é o milagre. Agora eu sou prova disso. Agora eu estou aqui. É isso que nós vemos nesse texto, que parece um texto até pequeno, mas um texto que fala que Saulo começou nas sinagogas pregar a Cristo, que esse era o Filho de Deus. Mas quem é que está pregando? Quem está pregando? É alguém que ontem estava perseguindo os cristãos? É alguém que estava desejando a morte dos cristãos? Quem está pregando? Mas no caminho de Damasco houve uma transformação, porque o interessante que eu vejo nisso aí é quando esse encontro com Jesus, que é vindo dos céus. Paulo não foi na igreja buscar a palavra. Paulo não buscou ninguém esperando receber alguma coisa de milagres. Paulo não buscava nada a não ser o desejo dele de matar os cristãos. Mas Paulo tinha uma coisa: ele era um escolhido de Deus. E Paulo ia andar por qualquer caminho, mas uma hora ele ia encontrar com o Senhor Jesus. E foi isso que fez. No momento em que ele pede carta aos sacerdotes, no momento em que ele mira para Damasco, em busca de cristãos para trazer preso, nesse momento os céus dizem: chega. E é esse momento em que o céu olha para você e Jesus diz: chega. Esse momento em que eu vou mudar o seu coração, esse momento em que você vai de uma hora para outra dizer: eu sou prova disso, porque eu era antes e agora sou diferente. Agora eu estou aqui. Agora eu prego a tua palavra. Agora eu amo a Jesus. Agora eu aprendi a anunciar o Senhor Jesus. Agora eu aprendi a sofrer por Jesus. Porque foi isso que Jesus disse a Ananias: não temas, porque esse é um vaso escolhido, e eu vou
dizer o quanto ele vai padecer pelo meu nome. É eu que vou resolver isso. Não tema, porque eu estou no comando. Não tema, porque eu é que comando todas as coisas. Não tema, porque eu estou olhando para esse jovem. Não tema, porque eu estou olhando para o seu coração. Eu vou dizer o quanto você deve padecer pelo meu nome. Paulo, então, começou a fazer tudo diferente. E é claro que nesse fazer tudo diferente, nem todo mundo conseguia compreender essa mudança que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, ou de Saulo até então. Mudança que parecia ser impossível. Jesus faz coisas que nem crente acredita. Versículo 21 diz: e todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui? Para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Então, ninguém estava entendendo nada. Eles não estavam compreendendo o que realmente tinha acontecido na vida daquele homem. Como que nós vamos aceitar esse homem no nosso meio? Nós só sabemos dele que eles queriam, que ele desejava a nossa morte. Mas aquilo que era impossível estava derramado sobre a vida daquele homem. Os judeus estavam confusos. Verso 22 diz: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Até ontem, quem falava de Cristo era perseguido. Quem falava de Cristo poderia ser morto. Agora eu estou pregando, anunciando Cristo e provando que aquele Jesus é verdadeiramente o Cristo, o Senhor. Pensa um pouco nessas coisas do soberano que realmente toma conta, cuida, tem uns planos para a sua vida. Saulo é jurado de morte, versículo 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Ele pediu carta aos sacerdotes, ele fazia parte dos judeus, mas queria matar os cristãos. Agora, vivendo entre os cristãos, se tornou alvo, porque ele defendia Jesus, combatia contra os gregos, contra os judeus, contra todos, anunciando o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, anunciando o Senhor Jesus como aquele que era o rei, aquele que tinha todo o poder na sua mão, o poder transformador, o poder de restaurador, era Jesus. E Paulo não cansava de anunciar: é Jesus, esse é Jesus, o Filho de Deus, é Ele, o Filho de Deus, é esse Jesus que eu vos anuncio. E então, Saulo agora, do outro lado, era uma grande ameaça. Passou a ser grande ameaça. Maravilhosos, enquanto
estão no mundo, está tudo bem. Preste atenção nisso. Enquanto você está no mundo, enquanto você está com as coisas que não glorifica a Deus, enquanto você está envolvido com coisas que não confrontam o pecador, enquanto você está envolvido com coisas que você agrada a vida de pecado, você não ameaça ninguém, está tudo bem com você, mas passa, deixa Jesus tomar você desse lado e passar daquele outro lado pela palavra de Deus, que João 5,24 diz, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, passou de um lado para o outro, e aí então, esse lado da vida, esse lado de anunciar Jesus, esse lado de você dizer que é salvo, esse lado de você saber que o Salvador é o seu Senhor, de você anunciar isso, de falar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, esse lado te traz problema. Então esse negócio de você vem para a igreja, recebe Jesus como Senhor e Salvador, e depois você vai viver numa boa, a mensagem de Jesus não é isso. A mensagem de Jesus disse que se você quiser vier, aquele que quiser vier após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É diferente. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Não é só festa, não é só alegria. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. Você vai ter que viver pela fé, e viver pela fé não é viver por vista, é você crer naquilo que é impossível para os homens, que é possível para Deus. Quando convertidos, pede os amigos. Se você quiser ter uma experiência, você tem grandes amigos, vive uma vida no meio de um grupo que te trata muito bem, principalmente se você tiver dinheiro. Mas quando você recebe Jesus Cristo, nem o dinheiro te salva. Até porque quem salva é só Jesus. Perde aquilo que as pessoas começam a tratar você diferente, de modo diferente, principalmente virou crente, você agora virou crente, e crente é chato, você agora só vive na igreja, não tem mais tempo para os amigos, não tem mais tempo para nós, você agora só vive na igreja. É assim. Quer ver outra coisa? Quando você recebe Jesus como Salvador, quando você começa a viver, a se envolver com a palavra de Deus, ele diz, esse só fala na Bíblia. Você está carregando Bíblia debaixo do braço. Só vai para a igreja, não sabe fazer outra coisa. Então, no caso de Saulo, pregando o nome de Jesus, como Filho de Deus, precisava ser eliminado. Segundo ponto meu está baseado no versículo 24. Jesus Cristo, Ele cuida dos seus. Jesus Cristo, Ele cuida dos seus. Versículo 24 diz, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo,
e como eles guardavam a porta, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Jesus Cristo cuida dos seus. Sabe de que maneira? Ele desvenda ciladas. Salmo 34, 7, a palavra de Deus diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não é cuidado de qualquer jeito, são os anjos do Senhor acampando a roda em volta dos que temem a Deus, dos que abriram a sua boca e confessaram o Senhor Jesus. Daqueles que temem a Deus, os anjos do Senhor acampam ao redor e os livra. Salmo 9, o versículo 9 e 10 diz: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, e alto refúgio em tempo de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste o que te buscam. Essa é a confiança do salmista. O Senhor é o alto refúgio. Salmo 46 diz que Ele é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor cuida de você. O Senhor cuida dos seus. Jesus está sempre com as mãos sobre cada um de nós, cuidando. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te desampararei, não te deixarei. Não te deixarei, não te desampararei. Ele cuida de nós. Atos capítulo 23, versículo de 12 a 16, eu quero ler porque... Atos capítulo 23, versículo 12 diz: e quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeria nem beberia enquanto não matassem a Paulo. E era mais de 40 os que fizeram esta conjuração, esse voto. E esses foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos, e disseram: conjuramos-nos, sob pena de maldição, e nada provarmos, até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vos traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue estaremos prontos para o matar. Olha que conspiração. Mas Deus providencia o escape. Deus está sempre cuidando dos seus. E o versículo 16 diz: e o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessas ciladas, entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. E a partir daí, Paulo foi liberto desse voto de morte, liberto completamente desse voto de morte. Desvenda a cilada, providencia o escape. Um sexto, versículo 25, tomando-os de noite, os discípulos os desceram dentro de um cesto pelo muro.
Eu me empolgo com essas citações da Bíblia. Quando diz um cesto suficiente para Deus cuidar do seu servo. Um cesto é suficiente para Deus livrar o crente da armadilha de morte. Um cesto. Um cesto foi suficiente para Deus preservar a vida de Moisés. Um cesto. A mãe de Moisés, não podendo mais esconder o menino, preparou um cesto. Algumas traduções dizem uma arca. Mas preparou uma arca, um cesto, que foi suficiente para preservar a vida do menino. Preparou como Deus é o Senhor que preserva os seus. Então ela colocou o menino naquele cesto, derrubou dentro da água, do rio do Egito, do rio Nilo, e aquele cesto foi atravessando lugares perigosos, e onde estava a filha de Faraó. Mas de que forma aquele cesto chegou até lá? As mãos de Deus sobre ele, afastando os crocodilos, afastando quem poderia fazer o mal para aquele menino, mas Deus que preserva, Deus que dirige, Deus estava ali, com suas mãos, cuidando, conduzindo, assim, da mesma maneira que Ele conduz a nossa vida, Deus conduzindo aquele menino, porque quando Deus tem um propósito na vida, não há nada que possa impedir, nada pode impedir os seus propósitos, diz Jó 42, 2, nada, nenhum dos seus propósitos pode ser impedido, nenhum. Deus tinha um propósito na vida daquele menino, Deus tinha propósito na vida do apóstolo Paulo, Deus tinha propósito para sustentar uma viúva. Lembra-se da viúva? O profeta chegou, a viúva não tinha nada. O que você tem em casa? Só tem uma botija de azeite. Suficiente para Deus realizar o milagre. Você é capaz de crer nisso? Que Deus pode realizar um milagre? Que Deus pode fazer com que seu servo seja alimentado com 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão de 5.000 homens? Apenas 5 pães e 2 peixinhos. Esse é Deus que providencia o escape, que mata a fome, que providencia, faz acontecer a sua vontade. E providencia um dos seus para abençoar ainda. Pense um pouco e achará logo uma pessoa que Deus colocou na sua vida cristã para abençoar. Pense, você encontrará alguém. Pensa, seja grato no teu coração. Levanta o seu pensamento, fale com Deus com gratidão, porque Deus providencia uma pessoa para te abençoar. Deus providencia alguém para que você seja abençoado. E você tem que ter uma vida de gratidão. Você não pode ser ingrato. Tem que ter uma vida de gratidão a Deus, porque Ele é o Deus que providencia o escape para nós. A história de vida de Saulo
não inspira confiança, não inspirava confiança, então Deus levanta Barnabé. Até então, Saulo era aquele homem que antes um pouco era um perseguidor, agora anuncia Jesus como Filho de Deus. Quem que vai acreditar nesse pouco tempo? Quem que vai ter paz? Só aquele que crê. Só aquele que tem espírito de Barnabé. Então se levanta Barnabé. E Barnabé então o trouxe consigo, apresentou aos apóstolos e testemunhou sobre ele. Isso é um outro ensinamento para nós. Viver a nossa vida de tal maneira que nós podemos ser bênção na vida de pessoas, apresentar essas pessoas e testemunhar sobre ela. Para fazer isso, para ter essa condição, eu preciso me relacionar. Eu preciso conhecer a pessoa. Barnabé conhecia, Barnabé foi atrás, Barnabé sabia de tudo. E ele diz que no caminho, lá em 26 e 27, diz: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Nem criam que fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor. Lhes contou como no caminho ele vira o Senhor. Ora o testemunho. Ele sabia do testemunho. E lhe falara como em Damasco, falara ousadamente no nome de Jesus. Esse encontrou o Senhor. Ele foi salvo. Ele teve um encontro com Jesus e ele anunciava em Jerusalém, em Damasco. Ele anunciava o Senhor Jesus. Ele falava à multidão. Ele estava anunciando Jesus. Então pode recebê-lo, que ele realmente agora é um crente. Ele está diferente. Ele pode dizer: agora eu sou um milagre. Eu estou aqui. Barnabé o trouxe consigo, apresentou. Sejam gratos pela providência de Deus, porque Barnabé fez isso, não apenas porque ele era bom, ele era um homem de Deus, mas porque Deus é bom, porque Deus providencia as mãos para ajudar. Terceiro ponto, Jesus Cristo, um novo estilo de vida de Paulo. Escolhido para ser ousado. Ainda que tivesse que sofrer, versículo 29, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Paulo não se importava mais. Aliás, tem um versículo lá em Atos, capítulo 20, versículo 24, que diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo era uma outra pessoa, com outro propósito na sua vida, porque ele recebeu Jesus verdadeiramente. E, não obstante eles procurarem matá-lo, ele anunciava ousadamente o nome do Senhor Jesus. Ainda que tivesse que fugir, ele anunciava. O versículo 30, sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Paulo viveu de um lado para outro.
fugindo de ser morto, mas nunca deixou de anunciar por onde ele andava, e onde ele estava. Nunca desistiu de anunciar Jesus. Nunca deixou de anunciar Jesus como Filho de Deus vivo, um Filho de Deus que o salvou no caminho de Damasco. Para concluir, para terminar a nossa mensagem, que possamos aprender com a vida de Paulo, valorizar o Evangelho da Graça. Como você tem valorizado o Evangelho da Graça? Esse Evangelho, como você tem entendido o trabalhar de Deus na sua vida? Como você pode cantar que parecia ser impossível, que a sua vida não tinha saída, que o caminho da sua vida era a morte, mas que Jesus mudou a sua sorte, e que você hoje está aqui. Você pode levantar sua mão e dizer: eu estou aqui. Jesus mudou a minha sorte, eu estou aqui. Jesus mudou o caminho por onde eu andava, porque Ele é Jesus, o Filho de Deus, o que Saulo, o perseguidor, passou a anunciar, depois de ter impactado, o Senhor Jesus ter impactado a sua vida. Saulo é um exemplo para nós, um exemplo para a igreja, um exemplo de missões, um exemplo de servir a Deus, um exemplo de fidelidade, um exemplo de evangelismo, exemplo de ter Jesus no centro da sua vida, de viver Jesus. Atos capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso era a convicção de que um dia, no caminho de Damasco, ele deixou toda a sua vida para trás e rumou no centro, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Agora eu não quero mais a vida que eu levava. Agora eu sou uma outra pessoa. Agora eu sou uma nova criatura. Eu tenho um novo modelo de vida, um novo andar. E eu fui alcançado pela graça de Deus. E por isso estou aqui. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar.